Diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de ti? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Somente até aqui por enquanto, depois nós vamos ler o livro de Daniel, capítulo número 3, né? Conforme nós dissemos aqui. Vamos orar agora em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Senhor. Chegou a hora, labarrou decanda, labacheia, serebicanda, lastre. Chegou a hora, meu Senhor, de nós ministrarmos a Ti, Senhor. Ministrarmos o poder da Tua palavra para a Tua igreja, Senhor. Ministrarmos, Senhor, Pai Santo, aquilo que está no Teu coração, meu Senhor. E eu rogo a Ti em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Usa-me agora na beleza da Tua santidade, Senhor. Coloca, Senhor, nos meus lábios a Tua palavra, Senhor. Unge os meus ouvidos, Senhor, para que eu ouça a Tua voz, meu Senhor. Toca, Senhor, de toda a terra no meu coração e na minha mente, Senhor. Que as minhas emoções sejam agora, Senhor, completamente, Senhor, de toda a terra, apagadas por Ti, Senhor, anuladas por Ti, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo, Senhor, Senhor de toda a terra, seja, Senhor, o grande mentor desta mensagem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca na Tua igreja, nos ouvidos, no coração do Teu povo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, da glória, Pai, seja lançada agora, conforme, Senhor, Tu disseste, Senhor, da glória, como uma semente, Senhor. Lança agora esta semente, Senhor, da glória. E eu sei, Senhor, que ela encontrará em algum lugar solo fértil, Senhor, para que possa prosperar segundo a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, glorifica o Teu nome agora, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, vemos aqui o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Ele estava dando a Moisés ali no Monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés já tinha subido no monte, o Senhor já havia revelado coisas tremendas a ele e dado a ele a tábua dos 10 mandamentos. E estes versículos que nós lemos aqui são, na verdade, o primeiro mandamento de Deus, né? O primeiro mandamento que Deus estabeleceu para o povo de Israel, foi ali dado no Monte Sinai e, consequentemente, essa palavra que nós lemos. E Jesus Cristo, ele que confirmou esta palavra quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, né? Jesus falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E nós não podemos perder isso de vista, porque as primeiras coisas de Deus são as mais importantes sempre, não é verdade, irmãos, né? A Bíblia nos ensina que as primícias, as primeiras coisas, são aquelas que têm mais valor, são aquelas que Deus, Ele olha mais, aquilo que Deus deseja que nós sempre estejamos entregando a Ele, né? Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, né, na sua infinita misericórdia e também na sua constância plena, também estabeleceu esse primeiro mandamento como sendo aquilo que nós devemos guardar no nosso coração, porque de todos os outros mandamentos, da lei e fora da lei, dependem
deste primeiro mandamento, né? Dependem deste primeiro mandamento. E nós vemos aqui, irmãos, o Senhor, ele deixando claro que ele não admite, né, que o seu povo, o povo que é escolhido por ele e também o escolheu como Deus, tenha outros deuses. E também o Senhor, ele não admite que nós, como servos do Senhor, como aqueles que adoramos e cultuamos a Deus, cultuemos outros deuses. E talvez você esteja me falando assim no seu coração agora, mas isso é óbvio, pastor. Eu jamais faria isso da minha vida. Mas eu queria te dizer que não é tão óbvio assim, porque muitas vezes as pessoas começam a praticar a idolatria, né, e não sabem o que estão fazendo, ou não perceberam o que estão fazendo, né? E nós devemos então olhar para a palavra de Deus e conhecer e entender o coração de Deus quando escreveu a palavra. Em primeiro lugar, né, quando o nosso Deus diz que, né, que nós não tenhamos outros deuses no meio de nós, ele deixa claro de forma absoluta que ele é o único, ele é o único que nós devemos buscar. Ele é o único que nós devemos orar. Ele é o único que nós devemos acreditar. Ele é o único em que nós devemos, né, colocar a nossa fé e a nossa esperança. Ou seja, o único. Não colocamos a nossa fé e a nossa esperança em nenhum outro, né, homem ou qualquer entidade que seja, estátua qualquer que seja, né? Não colocamos a nossa fé, a nossa esperança, né, nesses seres, a não ser o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o Deus da verdade. E esse é um princípio importante para você seguir. Por quê, irmãos? Sabe? Porque se nós temos fé, a nossa fé, ela é demonstrada através das nossas verdadeiras atitudes. E se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, nós verdadeiramente superamos as nossas fraquezas espirituais, nós superamos aquilo que muitas vezes, as pessoas acham, né, que são atitudes de fé, mas na verdade são atitudes equivocadas em relação ao nosso Deus. Se você acredita em Deus, você segue aquilo que Deus manda. Sempre pregamos isso, né? Que nós devemos ser pessoas verdadeiras e fiéis a Deus, ao ponto de nós olharmos para Deus e entendermos, né, que o nosso Deus é aquele que representa a nossa própria vida, né? O nosso Deus é a nossa vida. Sem Deus não há vida, né? Conforme disse Jesus Cristo, né? Conforme disse o apóstolo João, ali no primeiro livro de João, quando ele disse assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós devemos superar, irmãos, as nossas fraquezas espirituais olhando para aquilo que é Deus, porque com certeza, estando nós em Deus, nós estaremos fortalecidos naquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E você, sabe, meu amado e minha amada, você aprenda a não confiar, sabe, em outras coisas a não ser no seu Deus, porque muitos estão colocando a sua fé no seu intelecto, muitos estão colocando a sua fé na sua inteligência, muitos estão colocando a sua fé, sabe, em homens, quando nós devemos o quê? A todo instante, a todo momento, colocar a nossa fé em Deus. E eu sei, irmãos amados, que muitas vezes, né, é difícil você exercer, né,
a fé como Deus deseja, por conta do tamanho dos problemas, ou por conta, né, de circunstâncias que foram geradas na sua vida desde a sua infância, às vezes, né, ensinos equivocados, né, influências equivocadas que as pessoas têm em relação a Deus, né, e circunstâncias, né, que o mundo, né, nos influencia de tal forma a acreditarmos que o nosso Deus não tem absolutamente valor nenhum, né? Eu estava relendo, eu não sei se os irmãos vão se lembrar disso, mas há alguns anos atrás eu publiquei na Palavra Pastoral um texto que era a entrevista da filha do Billy Graham, Anne Graham, né? E perguntaram para ela, né, como Deus, né, uma entrevista numa TV secular, na NBC, ABC ou NBC, uma das duas TVs. Perguntaram para ela, né, como Deus permitiu que houvesse ali aquele atentado em 11 de setembro nas Torres Gêmeas, onde milhares de pessoas ali foram mortas, né? E a resposta dela foi extremamente sábia e inteligente, e ela abordou tudo aquilo que a humanidade tem feito em relação a Deus, né? E as pessoas proibindo, né, as coisas que são de Deus acontecer. Então você não pode mais orar nas escolas, você não pode mais ler a Bíblia nas escolas, né? Você não pode mais propagar, né, a moralidade defendida por Deus, estabelecida por Deus, porque você vai preso, né? E aí, né, ela usou um exemplo, né, dizendo de uma criança que talvez esteja orando a Deus e perguntando ao Senhor, né, por que Ele não ajudou ali aquelas pessoas naquela situação tão difícil, e ela hipoteticamente falou assim, que a resposta do Senhor, com certeza, né, seria, né, na verdade a criança estava falando dos atentados nas escolas, né, nos Estados Unidos, e ali a resposta de Deus seria: vocês não me deixam entrar nas escolas. Então, irmãos, sabe, né, as pessoas estão construindo um mundo onde Deus é completamente negado e rejeitado, e aonde proíbem as coisas que são de Deus acontecerem, aonde proíbem as coisas que são de Deus se manifestarem, e depois vão buscar a Deus como, né, a solução de todos os problemas, e depois vão querer culpar Deus, né, por que as coisas estão acontecendo, e depois vão querer ali, né, de alguma forma, né, julgar que Deus não existe, porque se Ele existisse, e se a palavra dele fosse verdadeira, nada disso teria acontecido. Quando na verdade todos os males, a razão de todos os males que estão acontecendo na humanidade, verdadeiramente é o quê? O mundo rejeitando Deus, né? E não adianta, irmãos amados, nós nos apegarmos a determinadas estatísticas, né, que o Brasil é o maior, por exemplo, o Brasil é o maior país católico do mundo, né, e que a igreja evangélica está progredindo e avançando de forma maravilhosa no país, onde as pessoas estão se convertendo. Não adianta você olhar e entender que os Estados Unidos é o maior país evangélico do mundo, porque, irmãos amados, né, isso tudo não faz sentido se as pessoas verdadeiramente não estiverem olhando para a palavra de Deus e, né, seguindo aquilo que Deus fala. Amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Nada disso vale, irmãos. Sabe por quê? Porque, né, as pessoas estão se usando de uma falsa fé, se usando de uma falsa crença, né, e crendo e acreditando que Deus sim vai aceitar, né, vai aceitar atitudes que vão
verdadeiramente contra a palavra dele, né? Jamais Deus aceitará algo que vai contra a palavra dele. Você está compreendendo isso? Que Deus jamais aceitará algo que vai contra a palavra dele, né? E você talvez esteja, né, olhando para essa palavra e para essa ministração, e talvez você esteja pensando, né, mas pastor, eu não faço nada disso, né, mas pastor, né, a minha vida está entregue a Deus, a minha vida é dirigida por Deus, né, quem dera todos que falassem e pensassem dessa forma fosse verdade, porque na verdade, irmãos amados, aquele que é fiel a Deus, ele é fiel à palavra de Deus, né? Como nós representamos a nossa fidelidade a Deus? Seguindo a palavra de Deus, né? Como é que você mede se você está sendo obediente ou não? Estou sendo obediente a quê? Eu estou sendo obediente a quê? Eu sou obediente aos meus pais. Mas por que você é obediente aos seus pais? Né? Qual que é a demonstração? Como é que você evidencia isso? Que você é obediente a seus pais? Porque você obedece aquilo que seus pais falam. Porque você obedece aquilo que seus pais aconselham. E Deus, irmãos amados, é a mesma coisa. Tanto é que a figura de Deus estabelecida pelo Senhor para as nossas vidas é de um pai, né? E o Senhor fala, qual é o filho que não honra o seu pai? Qual é o filho que não ama o seu pai? Né? E nós, sabe, irmãos, eu estou batendo nessa tecla já há algum tempo, durante este ano, né, que, irmãos, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, é uma igreja, sabe, que não é, essa bagunça que nós estamos vendo por aí hoje em dia. A igreja de Cristo é um povo que zela pelas coisas que são de Deus, sabe? A igreja de Cristo é um povo que ama a Deus e deseja a Deus profundamente e que quer ser fiel ao Senhor. A igreja de Deus deve ter nas suas atitudes que demonstrem a sua fé, que demonstrem a sua crença e que façam com que as pessoas olhem para o lado e encontrem Deus nas nossas atitudes, nas nossas palavras, né, para que, né, sejam contaminados e influenciados pelas nossas atitudes e pelas nossas palavras, para que possam levar outras vidas até a presença do Deus Altíssimo, né? E se nós olharmos aqui aquilo que Deus falou quando ele fala assim, né, que nós não devemos construir nenhuma imagem, né, que está no céu, na terra ou no mar, né, para que seja cultuado, né, nem de Deus, né, nem de Jesus. Qualquer imagem, irmãos, qualquer objeto que você, né, estabeleça como sendo algo, né, que você vai adorar por algum motivo, né, nem que seja um crucifixo. Às vezes pega o crucifixo assim, a pessoa olha o crucifixo e começa a botar fé no crucifixo. A pessoa começa a botar fé, né, em objetos que lembram Deus, né? Só lembrando a você, né, que ninguém viu Deus até hoje. A Bíblia diz que Deus é Espírito, né? E a Bíblia também, ela diz, irmãos amados, que Deus jamais poderá ser representado por figura alguma, porque nenhuma figura conseguiria representar a grandeza e a glória de Deus, né? Nenhuma figura que nós conhecemos poderia representar aquilo que Deus é. Então, Deus, ele é absolutamente incomparável. Ele é absolutamente incomparável. Então, é uma tolice, então é uma loucura as pessoas tentarem, né, através de objetos, através de imagens, estabelecerem alguma semelhança do nosso Deus e da glória de Deus neste mundo, ou do Espírito Santo de Deus, ou de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Porque Jesus, na verdade, não é o homem, né, que foi visto na terra. Jesus é o Filho de Deus e sempre foi o Filho de Deus, que foi encarnado para poder fazer uma obra, mas é aquela imagem que as pessoas viram. Não é, jamais, não é e jamais será, né, a glória do mundo, né,
que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Então, irmãos amados, existem loucuras e loucuras e loucuras que as pessoas fazem, né? E a igreja, ela acaba sendo, né, uma ferramenta do diabo para motivar as pessoas a colocarem a sua fé, né, em objetos, a colocarem a sua fé em situações, em coisas que Deus jamais, né, admitiu, que Deus jamais, né, deixou, né, que o seu povo praticasse, né? É a mesma coisa que o senhor pegasse ali aqueles raminhos de trigo ali, né? Consagrasse aqui esses raminhos de trigo e entregasse para cada irmão aqui esses raminhos de trigo, né? Dizendo que esses raminhos de trigo, né, gerarão sobre a sua vida, né, prosperidade material, multiplicação material. E aí a pessoa vai pegar esse raminho de trigo, vai chegar na sua casa e vai colocar num lugar lá tão bonitinho, vai cuidar bem dele lá, né, e vai botar a sua fé no raminho de trigo, né? Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado, isso jamais poderá ser feito por aqueles que conhecem verdadeiramente a Deus, porque Deus é aquele que pode todas as coisas, porque Deus é aquele que faz todas as coisas, porque é Ele que abençoa e é Ele que dá. E Jesus nunca ensinou isso, irmãos. Jesus jamais ensinou isso. Jesus jamais quis que a igreja, né, fizesse isso, né? Nem que seja para o que? Estimular a fé das pessoas. Nem que seja para estimular a fé das pessoas. E nós devemos ter cuidado, irmãos, de nós não sermos aqueles que serão mentores de situações como essa na nossa vida ou na vida das pessoas que estão ao nosso redor, motivando com que essas pessoas estejam colocando a sua fé, né, em toalhinhas, guardanapos, em imagens, em, né, copos de água, né? Jamais, irmãos amados. Jamais, irmãos amados. Jamais Deus trocaria a sua glória e daria a sua glória a qualquer coisa que não fosse Ele mesmo, não é verdade, né? E essas coisas são terríveis porque, né, teve uma pessoa que uma vez, né, estava conversando com ela e de repente ela abriu a carteira dela assim e ouviu uma toalhinha ungida, aquelas toalhinhas, né, que davam por aí nas igrejas, né? Toda dobradinha, bonitinha, guardada assim na carteira, né? E minha mãe mesmo, né? Quantas vezes ela, né, foi motivada, né, a praticar essas coisas, jamais fez, né, para que o nome de Deus fosse exaltado e fosse glorificado. E não se esqueça, irmãos, que o Senhor fala: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, você precisa estar atento, sabe, irmãos? O Senhor fala que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. E nós devemos ficar atentos, porque quantas vezes, sabe, a gente vê assim, né, que, né, o avô tinha problema de alcoolismo, depois o pai teve problema de alcoolismo e o filho tem problema de alcoolismo, né? Ou então o avô se separou, depois o pai se separou no casamento, agora o filho vai se separar no casamento. Isso são maldições, irmãos, que devem ser quebradas, por uma atitude, que é uma atitude o quê? De colocar-se diante de Deus para que a sequência de maldição seja quebrada, né? Quando Deus fala: eu visito a maldade do pai nos filhos até a 3ª ou 4ª geração, isso significa que irá acontecer sim a maldição até a 3ª ou 4ª geração, até que uma das pessoas ela se converta no meio do seu caminho, para que a maldição seja quebrada. Porque a vontade de Deus é que a maldição seja quebrada e que as pessoas estejam olhando para Ele verdadeiramente, colocando a sua vida diante dEle, rejeitando
toda obra maldita, toda obra de maldição gerada às vezes por antepassados, né? Quantas coisas são geradas pelos antepassados que lançaram palavras de maldição sobre toda a família, né? Quantas vezes, né, o bisavô lançou uma palavra de maldição sobre gerações, né? Sobre gerações, e essas palavras, elas vêm perseguindo as gerações das famílias. Por quê? Porque simplesmente não olharam para Deus, né? Para que todas essas palavras de maldições fossem revogadas pelo Senhor, né? Então, que você esteja, né, discernindo tudo isso, que você esteja olhando para o teu Deus. É o teu Deus, o seu Redentor é o teu Deus, o teu Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? O Espírito Santo de Deus é aquele, né, que vem sobre a sua vida para te capacitar e para o quê? Para te alertar das coisas que você deve saber ou que você deve lembrar, conforme Jesus ele orientou, conforme Jesus disse que aconteceria. Cada pessoa da Trindade tem sobre a nossa vida uma forma de agir, e um não interfere na forma de agir do outro. Cada uma das pessoas da Trindade Santa de Deus tem um objetivo, tem um alvo nas nossas vidas, e nós devemos compreender isso, e nós devemos enxergar isso, para que nós, né, estejamos o que verdadeiramente, né, dando ouvidos aos três, né? Dando ouvido às três pessoas, né? Que estão vivas e que agem nas nossas vidas de forma diferente, e que, né, fazem com que nós sejamos o quê? Né? Sejamos aperfeiçoados pelo Senhor, né? Que nós sejamos aperfeiçoados por Deus. E aí eu faço uma analogia com a sua vida, que você possa ser essa pessoa que olha para a sua vida, né, e encontra na sua vida as diversas áreas em que você precisa tratar espiritualmente, né, que você precisa, né, lidar espiritualmente, né, a vida familiar, a vida ministerial, né, a vida profissional, a vida escolar, né, e outras áreas talvez que, né, são menores nas nossas vidas, mas todas as áreas das nossas vidas, elas precisam estar voltadas para Deus. Todas as áreas da nossa vida, elas precisam estar o quê? Elas precisam estar, né, se convertendo a Deus, se convertendo ao Senhor. Então, irmãos amados, não deixe fugir nada da sua vida que não esteja convertida a Deus, né? Se você tem uma área na sua vida que ainda não foi convertida ao Senhor, que você mude logo, que você trate de consertar aquilo que está errado, porque às vezes uma das áreas vai levar ao quê? Né? A destruição das outras áreas espirituais na sua própria vida, né? E como é interessante isso, irmãos, porque as pessoas às vezes, o ser humano ele é extremamente adaptável, né? E as pessoas tentam adaptar a sua vida, né? Tentam adaptar a sua vida espiritual, né, a um contexto que muitas vezes é o quê? O pecado, né? Que muitas vezes é o erro. Então a pessoa ela procura o quê? Ela procura, né, trabalhar direitinho em determinadas áreas na sua vida espiritual, né, para que essas determinadas áreas que estão tratadas bem espiritualmente falando, cubram aquelas outras áreas que ainda precisam ser consertadas. Mas eu queria te dizer que isso é impossível, né? O que acontece na realidade é que aquelas áreas que estão defeituosas, que estão quebradas, que estão ainda, né, que não são separadas para Deus, vão contaminar as outras áreas que espiritualmente, né, ainda estão boas, né? Deus, ele sempre se preocupou com isso, né? Quando Deus ele proibiu o casamento do povo de Israel, né, com mulheres que fossem estrangeiras, Deus estava preocupado,
com que essa atitude pudesse o quê? Destruir a vida espiritual do seu povo. E pudesse destruir, na verdade, o seu povo. Deus estava preocupado. Deus estava estabelecendo e falando, não façam isso. Não façam isso porque isso pode o quê? Né? Na verdade, Deus falou claramente, porque essas mulheres farão com que o meu povo se corrompa, se converta aos deuses delas, e eles serão destruídos por causa disso. Né? Então, irmãos, sabe, que você não se engane, sabe, o povo de Deus não pode, ele não pode se enganar, sabe, e às vezes a gente culpa Satanás por muita coisa, né? Mas nem tudo Satanás é culpado. Muitas vezes você, pelas suas atitudes, pelas suas decisões, está gerando coisas ruins na sua vida, e essas coisas ruins que estão sendo geradas na sua vida, né, elas trarão um dano. E esse dano muitas vezes o que? Influenciará outras áreas da sua vida. Né? E essa influência, irmãos amados, muitas vezes se torna insuperável por conta, né, da grandeza, né, do erro, por conta da grandeza daquilo, né, que, né, está gerando na sua vida as coisas que são erradas, as coisas são estabelecidas por você mesmo, por decisões suas, por loucuras, por mundanismos, sabe, por teimosia, sabe, irmãos, né, você é de Deus e você confia em Deus e você segue os preceitos de Deus como Deus deseja que você siga. Essa é a verdade. Nada além daquilo que Deus deseja, sabe? Tudo que é excesso, irmãos amados, é prejudicial. Eu sempre falo isso. Tudo que é excesso é prejudicial. Deus só mandou você seguir a palavra dele. Deus só mandou você seguir aquilo que ele fala. Deus só mandou você ser fiel a ele, né? Tudo que é além disso, irmãos amados, pode levar à destruição, pode levar, né, a você tomar decisões equivocadas na sua própria vida. O que Deus deseja é que você demonstre a sua fé seguindo a palavra do Senhor. Seguindo a palavra do Senhor, né? E é assim que tem que ser, meus irmãos. E é assim que tem que ser, sabe? Para que nós sejamos abençoados, nós só temos que seguir a palavra do Senhor, né? Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado, né? Se existe algo que você tem que fazer para você ser abençoado, é simplesmente seguir a palavra de Deus, porque não há jeito de você não ser abençoado. Se você ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai encontrar ali as palavras maravilhosas de Deus, de bênçãos para aqueles que são fiéis. E também no capítulo 28 você vai encontrar as palavras terríveis e de maldição do nosso Deus para as pessoas que são infiéis. E Deus não muda, e Deus não erra, e Deus não estabelece palavras que não vão se cumprir. Deus não é como o homem que mente, nem como o homem, nem filho do homem que se arrepende daquilo que ele diz, conforme diz a palavra do Senhor. Então a tua fidelidade a Deus, ela tem o quê? Um guia, que é a Bíblia. A palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, né? Que estabeleceu todas as coisas na sua vida. Eu vou ler agora o livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 15, onde o Senhor diz assim: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz.
Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha. Da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o costume, ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens? Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Você viu aqui, irmãos, a atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eu penso, irmãos, que, sabe, como eles disseram aqui nesta palavra, nós não servimos a Deus porque o Senhor Deus, né, responde às nossas orações, né? Nós servimos a Deus porque o nosso Deus é a essência das nossas vidas, e o desejo dele para as nossas vidas é superior àquilo que acontecerá conosco neste mundo, né? Se Deus quiser, ele faz qualquer coisa com as nossas vidas aqui, né? Ele faz qualquer coisa com qualquer coisa, mas a nossa vida, ela é tão, né, voltada para Deus, que nós o que aceitamos e superamos tudo aquilo que o nosso Deus faça, independentemente das circunstâncias da nossa vida. Nós cremos em Deus e cremos na palavra do Senhor, mas nós servimos a Deus não é porque Ele pode nos oferecer coisas boas. Nós servimos a Deus porque Ele é a essência das nossas vidas, porque nós o amamos, porque nós o respeitamos e porque nós acreditamos no que Ele fala. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego falou. E o rei ficou furioso, sabe por quê? Né? Eles falaram assim, que o Deus que eles serviam poderiam livrar da fornalha de fogo ardente e das mãos do rei, né? Qualquer que fosse a intenção do rei, eles disseram assim, qualquer que fosse a intenção do rei, Deus poderia livrá-los. Deus poderia livrá-los. Mas eles disseram uma palavra muito importante quando disseram assim: mas mesmo que isso não aconteça, nós não serviremos aos teus deuses. Ou seja, a nossa fé não está vinculada a resultados, irmãos. A nossa fé, ela não está vinculada, sabe, a circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida. A nossa fé, ela está alicerçada na nossa obediência a Deus.
né? Pode acontecer qualquer coisa na sua vida, você tem que ser igual. Pode acontecer qualquer coisa na sua vida, você tem que ter fé em Deus. Pode acontecer qualquer coisa na sua vida, você tem que ser fiel a Deus. Pode acontecer qualquer coisa, você pode ser fiel a Deus, né? E aqueles homens, irmãos, sabe? Aqueles homens, eles disseram para o rei, né? A decisão deles foi incondicional, né? Tipo assim, eles falaram assim: o nosso Deus pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, né? Eles disseram isso, né? Só que se a fé deles estivesse estabelecida nisso, né, eles não teriam outra chance, tipo assim, né? Eu vou para a fornalha de fogo ardente, né? E se eu sair vivo, eu não me prostro, né? Se eu morrer, eu me prostro, rei. Não tinha essa opção. Era uma decisão que eles tinham que tomar. Queria gerar uma situação definitiva na vida deles, né? Ou seja, eles não estavam se importando ali, né, se eles iam ser queimados ou não. Eles estavam se importando em serem fiéis a Deus. Você está compreendendo isso, irmãos? Que além da força da fé daqueles homens, eles deixaram claro que a fé deles não estava estabelecida no livramento que Deus podia dar, mas estava estabelecida, né, na crença deles de que eles não poderiam desobedecer a Deus, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma eles poderiam desobedecer a Deus, né? Esta era a fé deles, ainda que eles fossem queimados na fornalha de fogo ardente, né? E o simbolismo, né, o simbolismo da adoração mostra ali, irmãos amados, sabe, né, o quanto o homem, né, o quanto Satanás, as trevas, tentaram verdadeiramente destruir o homem, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram tentados, né, a adorar uma estátua. Daniel também foi tentado, né, a não orar a Deus, né, e foi jogado na cova dos leões. Mas eles não abriram mão daquilo que era a fé deles. Eles não abriram mão daquilo que era, né, a crença deles. E foram fiéis. E a resposta de Deus veio por conta da fidelidade. Jesus, ele fez vários milagres, né? E esses milagres, muitas vezes, né, Jesus falou, nesses milagres, Jesus muitas vezes falou: a sua fé te salvou, né? Seja feito conforme a tua fé, né? E eu penso, irmãos, sabe, eu penso que a fé, ela vai além de acreditar que aquilo pode acontecer, né? Se você olhar, por exemplo, vou dar um exemplo só. Se você olhar o exemplo da mulher do fluxo de sangue, a mulher que estava já há 12 anos com hemorragia, e ela falou: se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada, né? Ela não estava colocando as fés nas vestes, a fé dela nas vestes do Senhor. Ela não estava colocando a fé dela, né, no manto que estava sobre Jesus, né? Como muitas vezes você vê, né, pessoas jogando toalha, né, que usaram, que tem o suor dela, né, para o povo, né? As pessoas, né, essa mulher, ela tinha fé em Jesus, e ela tinha fé em, né, que o poder de Jesus era tão grande, que só se ela, simplesmente se ela tocasse nela, ela seria curada, né?
E nós devemos olhar para a nossa fé, sabe, e entender que a nossa fé, ela deve ser uma fé, né, que crê verdadeiramente no Deus que nós servimos, que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E não, né, uma fé que crê em circunstâncias ou rituais que nós devemos praticar para atingirmos o nosso objetivo. Nós fazemos coisas porque nós acreditamos que Deus honrará estas coisas. Mas não são essas coisas que nós fazemos que vão gerar a bênção, mas são as misericórdias de Deus, é o poder de Deus que vai gerar a bênção. Enquanto você não separar as coisas que são de Deus, na verdade, você vai correr o risco de estar o quê? Agindo baseado num ritual que não vai chegar a lugar nenhum, ou idolatrando coisas ou situações que você nem está percebendo, que também não vai chegar a lugar nenhum, né? É como nós olharmos para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? A Bíblia é um livro santo, né? A Bíblia é um livro de poder, né? Mas se nós pegarmos aqui simplesmente, né, as páginas desse livro, né, elas não vão ter poder nenhum, né? Se as pessoas mantiverem esse livro fechado, ele não vai poder fazer nada, né, pela vida das pessoas. Se as pessoas abrirem essa Bíblia, no Salmo 91, as páginas abertas no Salmo 91, amareladas pelo tempo, né, jamais poderão gerar alguma coisa sobre esta vida, né? Embora ele seja um livro santo, as páginas deste livro não são santas, né? As escrituras são sagradas, mas o papel não é sagrado, né? E muitas pessoas confundem as coisas, né? Idolatram ao ponto de o quê? Né? De terem tanto cuidado com a Bíblia que nem leem, nem abrem assim para não amassar a página, né? Ah, mas é tão novinha, né? Se eu for usar, vai amassar as páginas, né? Que tolice, né, irmãos? Para que comprou então, né? Para que comprou se não vai usar, né, irmãos? Né? Ontem eu entrei no escritório em casa assim, eu tenho um monte de Bíblias assim, né? Um monte, sim, tal. Diferente uma da outra, né? Lógico. E eu comecei a olhar assim, né? E começava a falar, poxa, essa Bíblia, né? Essa Bíblia. Tem uma Bíblia lá em inglês, né? Que é do King James, né? Em inglês, muito bonita, né? Tal. Eu olhei para ela assim, poxa, que Bíblia bonita, né? E ao mesmo tempo eu falei assim, puxa vida, né? Que dó, né? Essas Bíblias todas estarem aí paradas não sei quanto tempo, porque a gente usa só uma ou outra, né? E eu olhei para aquilo lá, é lógico que tem um objetivo que é adquirir conhecimento, cada uma tem um estudo, cada uma tem uma linguagem, né? Existe um objetivo. Eu não sou um colecionador de Bíblias, né? Cada um tem um objetivo e me serviram, né? A Bíblia me serviu. E me serviram durante algum tempo na minha vida, né? Os estudos, a tradução, né? Quando comparada com a outra tradução que eu usava para trazer um entendimento melhor, né? Mas olhando para a Bíblia bonita lá, grossona assim, sabe? Bem grossa assim. Eu falei assim, puxa vida, né? Bonita, mas, né, parada aí, não serve para nada, né? E tem muita gente fazendo isso com a sua Bíblia de uso, né?
estão deixando paradas e estão perdendo a oportunidade de conhecer melhor ao Senhor. Estão perdendo a oportunidade de viverem as coisas melhores de Deus para as suas vidas, de viverem o poder de Deus estabelecido através da sua palavra, né? Estabelecido naquilo que Ele deixou para as nossas vidas, para que possam que não errar, né? E você percebe, né, irmãos? Aí você começa a perceber o quão é fácil as pessoas, elas, né, caírem na sua fé por conta dos rituais e por conta daquilo que é o quê? Um instinto, né, de adoração. Então, a pessoa, ela é levada muitas vezes pelo seu instinto a praticarem atitudes que não vão levar a lugar nenhum no mundo espiritual, porque vai contra aquilo que Deus deixou escrito no mundo espiritual. Né? Se você olhar essa passagem bíblica aqui, né, do Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai encontrar assim situações assim bem evidenciadas por Deus, né, que é o que eles foram amarrados. Todos foram amarrados com as suas vestes, com seus chapéus, né? Foram amarrados, atados um ao outro e jogados na fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que o rei ficou tão furioso, Nabucodonosor, né? Ficou tão furioso que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. E ela estava tão quente que os soldados que jogaram ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha, morreram. Tal era o calor que emanava dessa fornalha. Né? E a Bíblia diz que o rei estava tão furioso que ele o quê? Ficou observando aquela situação, juntamente ali com seus conselheiros, conforme diz a palavra. Sabe, irmãos, para o nosso Deus, não há limites ou circunstâncias que Ele não possa superar. Ainda que o seu problema seja gigante, ainda que o seu problema seja intransponível aos olhos do homem, para Deus não há dificuldade nenhuma dele agir em cima daquilo que está acontecendo com a tua vida. Não há dificuldade nenhuma. Não há dificuldade nenhuma, irmãos. E talvez você tenha buscado a Deus durante um bom tempo, pedindo a Deus que estivesse ali te ajudando, pedindo a Deus que estivesse evitando determinadas situações na sua vida, e isso não aconteceu. Acredite, né, que, né, independentemente do tamanho do problema, o nosso Deus ainda é capaz de agir na sua vida para que você possa ser abençoado. Agora, irmãos, ouça bem o que eu vou falar, né? Soldados morreram só de chegarem perto ali da abertura daquela fornalha. Soldados morreram, homens, seres humanos morreram só de estarem ali perto do fogo. Irmãos, ouça o que eu vou falar com bastante atenção. Talvez, talvez o que esteja faltando na sua vida para que Deus possa te ajudar é que você tenha uma verdadeira fé em Deus. Talvez aquilo que esteja faltando para que Deus possa te ajudar no tamanho gigante do seu problema, talvez seja, né, atitudes que sejam atitudes verdadeiras em relação a Deus. Atitudes verdadeiras em relação a Deus, que olham para Deus e encontram em Deus a essência de todas as coisas, inclusive para a sua vida, e que você ainda que não haja, não haja pasto, ainda que não haja bezerros, conforme disse Abacuque, né? Ainda que não haja, falte tudo no curral, ainda assim, ele disse que louvaria o Senhor. Sabe, o grande culpado
das infidelidades, aliás, das infelicidades do ser humano é o próprio ser humano. E depois vão culpar Deus. Ah, Senhor, por que tu deixaste isso acontecer? Ah, Senhor, por que tu deixaste? Como aquela jornalista entrevistando ali, né, a filha do Billy Graham, né? Como é que Deus deixou isso acontecer? Só que se esqueceram, sabe? Se esqueceram das atitudes, né? Das atitudes que levaram aquilo a acontecer. Não vamos olhar para Deus como aquele que tem obrigação de abençoar. Vamos olhar para Deus como aquele que pode abençoar, se Ele quiser. Pela vontade dEle, e mesmo que as atitudes dEle, né, sejam diferentes daquilo que nós imaginamos, ainda assim nós amamos a Deus e colocamos a nossa fé no Senhor. E, né, você ouviu aqui o texto bíblico quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, andavam no meio do fogo, desamarrados, estava com eles ali Jesus, o Filho de Deus, sabe, dando providência às suas necessidades, e eu creio que a providência veio por conta de uma palavra de fé. Por conta de uma palavra de fé. E olha, eu vou dizer para você o contexto da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram judeus, estavam escravos na Babilônia, passaram alguns anos escravos, depois Daniel foi chamado, né? Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram chamados porque eram homens sábios para servirem ao rei. Daniel interpretou um sonho de Nabucodonosor e foi exaltado ali como governador ali da Babilônia. E ele sugeriu que Nabucodonosor colocasse Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores ali do seu reino. Eles eram homens honrados. Eles tinham tudo o que eles queriam no reino da Babilônia. Eles tinham tudo. Eles eram homens que não pareciam escravos, eles eram invejados. Eles eram invejados, né, pelos outros governadores, ao ponto, né, desses outros governadores é que armaram cilada para Sadraque, Mesaque e Abednego, avisando o rei que eles não se prostraram perante a estátua de 26 metros de altura, né, um demônio de 26 metros de altura, né, levantado por Nabucodonosor para que, né, todos que ouvissem a música se prostrassem diante daquele Deus. Eles tinham, sabe, interesses pessoais envolvidos. Eles tinham situações ali que eles perderiam também se eles não obedecessem ao rei. E nada disso foi importante para eles, irmãos. Nada disso foi importante para eles. Eles foram pessoas que demonstraram sua verdadeira fé, independente dos seus interesses pessoais, independente do seu conforto, independente daquilo que eles estavam vivendo ali. Eles preferiram Deus. Eles preferiram Deus. E muitos estão preferindo o seu conforto, muitos estão preferindo, sabe, né, o comodismo de determinadas situações da sua vida, em detrimento das coisas que são de Deus. São escolhas. São escolhas. E eu vou dizer para você, as pessoas, elas são expertas em escolherem mal. Elas são expertas em escolherem mal, em escolher mal, porque escolhem coisas em detrimento de Deus. Escolhem viver coisas em detrimento das coisas que são de Deus. Escolhem mal.
e aí vão colher o fruto da sua escolha. Acham que estão escolhendo bem, acham que não poderiam escolher diferente, mas estão gerando para as suas vidas coisas ruins, coisas que vão gerar coisas ruins para a sua vida, porque estão escolhendo coisas em detrimento das coisas que são de Deus, né? Em detrimento das coisas que são de Deus. Irmãos, sabe, nosso Deus, eu vou falar mais uma vez algo que eu já falei recentemente aqui na igreja. Nosso Deus, sabe, Ele não requer de nós nada além daquilo que nós podemos oferecer. Ele não requer de nós nada além daquilo que nós podemos oferecer. E o nosso Deus, Ele não aceita lixos. Você ouviu, né, Deus falando ao povo de Israel. Nós pregamos na semana passada, no livro de Malaquias, capítulo 1, quando o Senhor fala, né, experimenta dar ao governador de vocês aquilo que vocês me oferecem, para ver o que ele faria com vocês. Experimenta, né, Deus falou, experimenta dar para o governador um animal doente, um animal cego, para ver o que ele vai fazer com vocês, se vocês fizerem isso com ele. Né? E Deus falou, eu sou muito mais do que o governador, e eu sou muito mais que o pai de vocês. Né? E nós não podemos perder de vista aquilo que Deus falou e que está no coração dele. E muitas vezes a gente está oferecendo coisas muito maiores e melhores para as pessoas que estão ao nosso redor do que nós estamos oferecendo para Deus. Sabe? E Deus entende isso e Deus sabe disso. Deus sabe disso. Nós não podemos deixar com que, né, que a influência da igreja de Deus hoje em dia, que está acontecendo aqui, venha sobre a nossa vida. A grande influência de Deus na nossa vida é a Bíblia. E você deve discernir aquilo que está escrito na Bíblia, para que você não erre, você não seja um idólatra de coisas, né, de objetos, um idólatra de rituais, que na verdade não atingirão o coração de Deus. As pessoas são extremas e entendem muito pouco a amplitude do coração de Deus, quando Deus fala que você não pode adorar essa garrafinha de água, e as pessoas falam, jamais vou adorar a garrafinha de água, né? Mas aí põe a água num copo, põe em cima da TV, hoje não dá para pôr em cima da TV, é tudo fininha, né? Põe em cima da TV, para que a água seja abençoada, e depois você toma a água abençoada. E aí nada acontece. E nós devemos discernir essas coisas, irmãos, sabe? Discerna aquilo que você está sentindo quando você está fazendo uma atitude dessa. Discerna, sabe? Discerna as coisas que estão ao seu redor, porque muito engano tem sido lançado hoje em dia sobre as pessoas, e as pessoas não têm discernido aquilo que está acontecendo ao seu próprio redor. Estão praticando coisas loucas, né? E fazendo coisas que não têm sentido espiritual nenhum, né? Sobre as suas vidas, né? E eu vou dizer para você que talvez você não concorde comigo, mas eu vou dizer para você que a simples oração de um homem já abençoa, de um homem de Deus.
né? Ele não precisa colocar o poder da oração dentro de um copo de água, para que depois, se você beba o copo de água, para que o poder da oração, né, esteja sobre a sua vida. A simples oração, ela tem sentido espiritual. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus ensinou. Sabe, irmãos? Jesus não ensinou baboseiras ou estratégias que não sejam, explícitas através de algo que tem pleno fundamento, que é, às vezes, dando um exemplo, a oração. A única coisa que Jesus ensinou, em relação à oração, foi ungir os enfermos. Ungir os enfermos. Ungir para a libertação, Jesus ensinou. E ungir para a consagração, isso Jesus ensinou. As outras coisas, Jesus não ensinou. E podem levar ao erro, ao engano, ao ponto de você chegar na sua casa, você pegar o copo de água lá, que foi supostamente ungido, e você dá lá, para todos os componentes da sua casa, bebe aqui, bebe, dá para o outro, dá para o filho, dá para o parente, dá para a vizinha, bebe aqui porque... Eu respeito quem não concorde comigo. Mas, sabe, irmãos, o engano e a mentira é aquilo que a gente vê mais nos dias de hoje do que qualquer outra situação,